Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes e Negócios. E hoje eu estou aqui com o Leandro Mendonça. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Stephanie, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer estar participando desse podcast e trazer aqui um pouquinho de informações, ideias, histórias de vida. Leandro, nos conte um pouco a sua trajetória, o que você precisou passar para chegar onde você está hoje. Bom, essa é a parte mais difícil de contar, que é contar a nossa própria história, né? Mas acredito que já passei por algumas coisas. Eu digo que os 7 anos de empreendedorismo parecem ser muito mais do que os anos de CLT, que foram outros quase 15, né? Mas posso dizer resumidamente que eu já trabalhei no mercado de videogame, depois resolvi empreender, fui para o intercâmbio, já trabalhei com indústria de alimentação, tive bloco de carnaval e atualmente aí dirijo uma escola de culinária. Olha, Leandro, como que você entrou no empreendedorismo? Bom, algumas coisas me levaram para o empreendedorismo, né? A primeira delas é que eu já no mercado corporativo eu já estava numa linha diferente de negócios, então desenvolver negócios, novos negócios para a empresa. Então isso me fez, de certa forma, conhecer um pouco do que é criar, desenvolver e os desafios dos negócios. Somado a isso, eu me mudei para São José. Eu morava em São Paulo, me mudei para São José e a vida de idas e vindas para São Paulo começaram a ficar muito difíceis, principalmente depois que começaram a nascer os filhos. Aí nasceu meu primeiro filho, ele já estava com quase 2 anos, eu mal vi ele acordar, mal vi ele dormir, e aí quando minha esposa ficou grávida da minha segunda filha, eu falei, não, chega, mais um não vai dar certo. Sim. E aí foi que eu comecei a olhar algumas oportunidades e tudo mais, e acabei abrindo a agência de intercâmbio e saindo completamente do mundo corporativo. Leandro, você falou que você já trabalhou em diversas áreas aí, até como empreendedor, né? Você falou também que trabalhou na área do videogame? Isso. Como que foi essa experiência para você? Bom, no começo de carreira fiz algumas coisas, né? Estágio ou trabalhei no mercado de embalagem, cobrança e etc. E aí meu pai sempre me dizia que filho, vai estudar inglês, senão você não vai ser ninguém na vida, né? Então foi quando eu acabei indo fazer o intercâmbio. Fiquei praticamente 1 ano e meio fora, né? E fui estudar espanhol no Chile, estudei inglês na Austrália e depois estiquei para Nova Zelândia e fiquei esse tempo fora. E quando eu voltei, fui procurar alguma coisa que precisasse usar inglês, né? Senão eu já tinha acabado de aprender, por que não? E aí tinha aberto uma oportunidade numa empresa, que era uma empresa que na época já era, na minha visão, coisa antiga, que faziam CDs, DVDs, mas a empresa estava abrindo uma área de videogame. E aí foi quando eu entrei nessa área. Então era uma área que não existia na empresa, mas precisava do inglês justamente porque teria um relacionamento com empresas do exterior. Então eu entrei, acabei ficando praticamente 10 anos nessa empresa e entrei como assistente de vendas e saí respondendo para o presidente como líder ali de todo o segmento de videogame. A gente era uma empresa homologada pela Microsoft, então nosso relacionamento era com os publishers, quem eram os desenvolvedores dos jogos. Então a gente tinha que trazer a produção para produzir aqui no Brasil. Então todos os games que hoje ainda existem fisicamente provavelmente são produzidos pela empresa que eu fiquei aí esses 10 anos. Olha, que bacana. Deve ter sido uma experiência assim de muita transformação para você, né? Sem dúvida, foi incrível, até porque a gente aprende como é que o pessoal lá de fora enxerga o Brasil, quais são as necessidades de uma empresa como a Microsoft para fomentar algo em países como o Brasil. Então, a fábrica que a gente trabalhava não era uma simples fábrica, era quase um banco, né? Justamente porque não poderia vazar nada de informação antes de grandes lançamentos, né? E o mercado de videogame movimenta vários milhões aí no Brasil e bilhões de dólares no mundo. Então, é algo bastante crítico. E um vazamento no Brasil estraga o lançamento no mundo inteiro. Então, era
um ponto bem complicado. Olha, e esse daí foi o último emprego seu antes de você entrar pro ramo culinário? Não, esse foi o último emprego CLT, né? Depois Uhum. disso eu comecei o processo de empreendedorismo. Aí até chegar na escola de gastronomia, Uhum. tive outras participações aí, como agência de intercâmbio, tive um bloco de carnaval e a pandemia também prejudicou o Sim, bloco de carnaval e acabei que, por conta da pandemia, percebendo que a alimentação é algo que movimenta com crise sem crise, e sim. aí acabei entrando de sócio numa empresa que já existia, que era uma indústria de alimentos, que também é aqui de São José. Queria até mandar um abraço para o João, da Empanadas da Vovó, que fui sócio dele por pouco mais de um ano e aprendi muito. E aí acabou que calhou depois da oportunidade de assumir o Instituto Gourmet, que é uma escola de Sim. culinária, onde mistura educação, que foi a experiência que eu tive com o intercâmbio, uh, empreendedorismo e a parte de gastronomia, que também tive essa pequena participação na Empanadas da Vovó. Então, Olha, juntou 3 prazeres na minha vida. que bacana. E Leandro, nessa jornada sua, né, de empreender, de CLT, o que que você mais tem tirado de lição, aprendizados? Bom, o que eu tiro mais de lição é, primeiro, ideias não são nada se a gente não executar, né? O cemitério está cheio de Sim. grandes pessoas com grandes ideias. Então, a primeira coisa é começar, independente se você tem tudo que você precisa, né? Então, começar com os recursos que você tem, como diz o Cortella. Depois disso, é ter bastante vontade de fazer acontecer, né? Porque não vai ser fácil, vai ser difícil, vai vir uma crise, vai vir um concorrente, vai vir dores, trabalhar, lidar nos negócios. Outra coisa que eu sempre falo é: fazer negócio é fácil, difícil é lidar com pessoas. E tudo que a gente faz precisa se conectar com pessoas. Sim. Então, se você não é bom com pessoas, você não é bom com negócios. Então, eu diria que essas 3 coisas são as coisas principais para a gente ser bem sucedido nos negócios. Exatamente isso. Inclusive, nós aqui nos conhecemos num evento que eu fiz, né, de networking, um evento ali de empresários, e ali a gente acabou se conhecendo, fazendo essa conexão, né? Qual que é a importância do networking para você? Olha, nesses 7 anos como empreendedor, eu nunca soube como sei hoje qual é a importância do empreendedorismo de fato. Sempre participei de cafés, encontros, de negócios, mas era sempre a mesma coisa. A gente vai lá, troca uns cartões de visita, tenta vender o nosso negócio e espera que no dia seguinte ou na semana seguinte vão aparecer mais pessoas Sim. interessadas na gente. Mas isso nunca acontece, né? Então, para mim, o networking de fato é um networking intencional, onde você aproveita desses momentos para gerar conexões, para que você possa depois estar como estamos aqui, nos conectando, conversando, sabendo mais da vida do outro, Sim. né? E o outro sabendo da nossa vida, para que não só ele possa eventualmente ser um cliente nosso, mas muito melhor do que isso é ele usar a rede de contato deles para nos conectar com toda ela, com toda Uhum. a rede de contatos que ele tem. Então, eu aprendi que networking não é tomar cafezinho e trocar cartão de visita, mas se conectar intencionalmente com outras pessoas. Com certeza. E o que que você diria para uma pessoa que nem assim como você, né, saiu do meio corporativo, saiu do CLT e começou a empreender, qual conselho que você daria para essa pessoa? Bom, eu, como a gente comentou aqui nos bastidores, eu estabeleci um desafio pessoal aí esse Uhum. ano de correr 40 quilômetros em comemoração aos meus 40 anos, né, que vai ser depois de amanhã, inclusive. E eu conecto isso muito com a corrida, que assim, para você fazer qualquer coisa, você precisa começar. Você não vai correr Sim. 40 quilômetros amanhã, né? Então, o primeiro passo é o grande passo de terminar uma maratona. Então, para quem quer empreender, tem que começar. E aí vai vir dor, vai vir lesão, vai vir dificuldade. Então, a gente precisa estar com as pessoas certas que vão nos suportar. Então,
eu tenho uma assessora de corrida que me faz as planilhas para que eu possa seguir um planejamento de treinos, tenho uma fisioterapeuta que cuida de Uhum. mim para evitar as lesões. Então, no mundo dos negócios, eu conecto da mesma forma. A gente tem que estar conectado com as pessoas certas, pessoas que talvez já fizeram aquilo que a gente quer fazer, então vão dar os atalhos ou o que a gente não o que a gente deve evitar para poder não quebrar nos negócios e na corrida. Então, para quem está começando, dá o primeiro passo, está cercado das pessoas certas, se conectar com mentores ou pessoas que já realizaram aquilo que você quer. Esse é o caminho para você realmente construir uma história no empreendedorismo. Não vai ser fácil, empreender não é um conto de fadas, Sim. mas com certeza é muito transformador para a nossa vida e para a vida de outras pessoas que fazem parte desse nosso mundo. Com certeza, Leandro. Inclusive, bom, para mim mesmo, acho que muitas pessoas devem ter também isso dentro delas, né? Você colocou esse desafio de estar correndo, né? Principalmente amanhã, que você vai estar correndo 40 km, ele ainda abriu um espaço na agenda dele para estar vindo aqui. Muito obrigada. Leandro, o que você diria para uma pessoa que quer começar a correr? Bom, a primeira coisa é colocar um shorts, uma camiseta e um tênis e ir para a rua. Começa com caminhada e aí aos poucos vai sentindo o corpo, né? O corpo ele vai entregando as nossas possibilidades. Mas eu conheci nesse período de corrida, eu conheci uma frase de um cara chamado David Goggins. É um cara que já correu uma das ultramaratonas várias vezes mais difíceis do mundo. E ele fala: quando o seu corpo estiver exausto, cansado, significa que você atingiu 40% da energia do seu corpo, ou seja, você ainda tem mais 60% para usar. Então, quando você estiver cansado, exausto, seja na corrida ou nos negócios, lembre-se que você ainda tem mais 60%. Com certeza, inclusive eu já vi isso. Vamos lá. Leandro, você tem uma escola de gastronomia, né? Hoje em dia, o que as pessoas mais buscam quando elas vão até a sua escola? O que elas encontram lá também? Maravilha. Bom, lá no Instituto Gourmet, a nossa escola ela é uma escola com viés de empreendedorismo, né? Então, o nosso maior público são mulheres empreendedoras, aquelas que fazem bolos, doces, trabalham para fazer uma renda extra ou que vira fruto de renda principal da casa, porque ou são mães solas, ou porque o marido não ajuda, ou porque realmente precisa colaborar em casa. Então esse é o nosso maior público, é quem a gente realmente transforma com maior volume lá na escola. Mas isso não é só, a gente também trabalha com cursos para quem quer ser profissional da área, então temos profissionais que trabalham em restaurantes, bares, hotéis e etc. Pessoas que gostam de fazer por hobby, eu mesmo, apesar de dirigir a escola, eu não sou um chefe de cozinha, né? Mas eu fiz um dos cursos que é o nosso curso Chefe em Casa, que é para quem quer ser um legítimo chefe em casa, para amigos e família. E também temos os cursos para crianças, né? Que esse é o melhor, porque ele explora não só o lance da culinária, mas processos, organização, disciplina, trabalho em equipe, e a gente também fomenta o empreendedorismo com as crianças. Então, os pais que deixam as crianças lá se divertem, porque é uma oportunidade de criar mais autonomia para as crianças na Sim. cozinha, e junto vem de bandeja todo esse aprendizado de organização, trabalho em equipe, disciplina, que é muito importante para a juventude de hoje. Com certeza. Você deve se sentir muito realizado quando você vê, né, tantas famílias que você impacta, né, principalmente que nem você falou que a maior procura hoje é de mães, né, crianças ali, então deve ser uma gratidão muito grande dentro de você, né? Com certeza, com certeza. Agora a gente está aí no próximo dos Dias das Mães, então para nós é uma satisfação receber mulheres que realmente lutam aí no dia a dia para se manter, prosperar na vida através da gastronomia. Então isso é o que a gente explora cada vez mais de ajudar essas mulheres. Inclusive, quando eu comecei a empreender, eu comecei já no meio da gastronomia. Foi Olha mais a só. confeitaria. E eu fiquei 4 anos, cheguei a ter uma loja, equipe, funcionários, e foi tudo vendendo trufa dentro de casa, num apartamento, um pouquinho antes da pandemia.
Que Então, maravilha, temos aqui um case de sucesso na confeitaria, então serve para o Instituto Gourmet, que também trabalhamos com a confeitaria, que é onde temos mais as mulheres. sim, a confeitaria ela abre muitas portas. Olha, eu consegui assim, principalmente perto da Páscoa, perto do Natal, Ano Novo, eu consegui assim valores, levantar valores que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse levantar. E eu muitas vezes sozinha, antes de ter equipe e tudo mais. E eu falei, nossa, esse daí é um mercado que se você realmente explorar, você consegue, você mãe solteira, né, qualquer pessoa ali que queira entrar nessa área, se você realmente se dedicar, colocar sua energia, atenção, fazer o melhor ali para os seus clientes, você realmente consegue trazer uma renda muito boa para dentro de casa, consegue ter o seu sustento, né? Sem dúvida, a gente acredita muito nisso, por isso a gente fomenta muito isso para as mulheres, mas a gente sempre fala, né, Stephanie, que não é só fazer trufa, né? Tem que Sim. saber vender, tem que É. saber precificar, né? Tem que saber enfrentar os desafios. Então, isso são coisas que a gente explora e trabalha muito forte no Olha, Instituto Gourmet, que não é só fazer a aula e aprender a fazer. A gente tem que saber, principalmente nessa Páscoa, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, é saber precificar o ovo de Páscoa, senão você acha que vai vender muito, no final você está perdendo dinheiro. com certeza. Inclusive, se eu tivesse aprendido isso no meu começo, eu teria evitado tanta cabeçada que eu dei. Leandro, mudando um pouquinho de assunto, qual que foi a maior loucura que você considera que você já fez no ramo do empreendedorismo, nos negócios que você já teve? Bom, acho que eu digo que a maior loucura que foi entrar no mundo do empreendedorismo, né? Que acaba sendo um caminho sem volta, né? Para Sim. quem entra, apesar de ter várias pessoas que tiveram passagens, oportunidades, voltaram a trabalhar, CLT e etc., é um caminho que a gente descobre várias habilidades, várias dificuldades, o que a gente é bom, o que a gente não é tão bom, mas que isso, quando a gente supera isso, vai dando mais prazer para a gente continuar, né? Para a gente evoluir, transformar a nossa vida, da nossa família e a vida das pessoas. Então, dentro do empreendedorismo tem várias loucuras, entrar em negócio, sair de negócio, saber a hora de continuar, saber a hora de entrar em diferentes oportunidades, também são loucuras que a gente acaba vivendo. O empreendedor ele tem que saber, tem que ser um bom assumidor de risco, né? Mas óbvio que a gente não precisa ser um louco fazendo qualquer coisa, a gente Sim. pode assumir riscos planejados, né? Eu falo para minha esposa, na primeira vez que a gente tomou a decisão então de abrir a agência, eu falei, você sabe que pode dar tudo errado, né? E ela falava assim, tá, e aí se der tudo errado? Eu falei, bom, se der tudo errado, a gente ainda tem parte do apartamento financiado e um carro, né? E deu tudo errado, né? Porque a agência de intercâmbio a gente abriu, um ano depois estourou a pandemia. Então a gente se viu, né, num cenário, e agora? Mas hoje, por mais que deu tudo errado e a gente já entra numa vida de montanha-russa, né, com altos e baixos, não tenho mais medo de tomar decisões. Tá? Óbvio que a gente mede as decisões, mas as decisões, o risco ele acaba sendo tomado e medido e vão para cima. A gente tem condições, capacidade de enfrentá-lo. Com certeza. Inclusive, né, que nem você mesmo falou, né? O empreender ele não é para qualquer pessoa, né? A pessoa tem que ter muito. Eu costumo dizer que é sangue nos olhos, né? Você já teve algum momento que você quis desistir e o que te fez continuar? Várias vezes, né? Na verdade, desistir faz parte, é igual correr, né? Esses dias eu estava correndo 33 quilômetros para o desafio, chegou no 20 e pouco, começou uma puta chuva. Eu falei, não, as pernas estão doendo, tá chovendo, vou parar. Aí lembrei do David Goggins, falei, não, tem mais 60% de energia aí, vamos embora. Então, assim, a vida é essa, a gente tem vários momentos de desistir. O que a gente tem é que se apoiar nas pessoas que nos apoiam mesmo, que a gente acredita que possam nos ajudar. Então, família acaba sendo a base, os momentos de maiores dificuldades, tem que sentar e falar, ó, estamos ferrados, né? Então, e agora? O que a gente vai fazer? Quais são as possibilidades?
Então, a gente discutir, falar com outras pessoas de outros mercados, né? A gente muitas vezes se cerca dentro de uma bolha achando que os melhores contatos são aqueles que fazem a mesma coisa que a gente. Mas dentro desse mundo de networking aprendi também que às vezes as melhores soluções vêm de outras pessoas. Então às vezes é um contador, um advogado, um arquiteto, um videomaker, né? Que trazem para a gente ideias diferentes para a gente poder tratar no nosso negócio. Com certeza, com certeza. Bom, já está dando aqui nosso tempo. Leandro, tem alguma mensagem que você gostaria de mandar para as pessoas? Algum recado que você gostaria de deixar? Bom, eu tenho um lema pessoal de quem passa na minha vida, que é... O meu objetivo é sempre que essas pessoas que passam na minha vida, na grande maioria, pessoas que trabalham comigo, é que a pessoa saia melhor do que ela entrou, seja que ela tenha trabalhado um dia, um ano, 10 anos, né? Então esse é um lema que eu levo. Então eu procuro trazer feedbacks e coisas para essas pessoas evoluírem. Então, o que eu deixo de mensagem é: seja 1% melhor todos os dias. E se alguém não tiver essa habilidade ou esse tratamento de incentivar você ou de guiar você, procura isso em livros, em outras pessoas ou na sua própria mente mesmo, que vai dar certo. Com certeza. Leandro, se alguém quiser procurar a sua escola, como que faz para achar? Nas redes Maravilha. sociais? Bom, você pode encontrar o Instituto Gourmet no Instagram ou nas redes sociais, @IG São José dos Campos, ou no meu perfil pessoal, @olemendonca. Também posto bastante sobre corridas, empreendedorismo e tudo mais. Bom, já estamos finalizando. Muito obrigada pelo seu tempo, por toda a sua história, dedicação, né? E nos vemos na próxima. Agradeço pelo convite. Esperamos fazer cada vez mais networking, se conectar com mais pessoas É visionárias. verdade. Obrigada, Valeu, tchau. obrigado.